Imagine que você e sua mãe vivem mudando de cidade desde quando era criança. E isso impossibilita que faça amizades duradouras, fazendo com que tenha um sentimento de solidão. Na sua adolescência, você começa a descobrir mais sobre o acidente de seu pai, e ao voltar para a cidade onde ele morava, algo muda para sempre. Agora terá novos desafios com a sua namorada, com a sua mãe que não falou toda a verdade e alienígenas. O filme inicia com Max e sua mãe arrumando a mudança na casa nova. Molly promete que essa será a última vez que irão se mudar. Quando o garoto passa a mão pela televisão, parece mexer a imagem, algo que nunca tinha acontecido antes. Max vai até o antigo laboratório de seu pai e recebe uma mensagem de sua mãe. Quando ele vai arrastar o dedo pela tela para respondê-la, o celular para de funcionar. Sofia é uma garota da escola de Max e ela acaba atropelando o protagonista quando ele está em sua bicicleta indo para a aula. Os dois combinam de depois o garoto passar na casa dela para arrumar a sua bicicleta. Nos corredores da escola há um local feito para homenagear o pai de Max. Eles admiravam muito o homem. Depois da aula, Sofia restaura o que estragou da bicicleta do protagonista e começa a surgir entre os dois uma química. Quando Max chega em casa, há um homem conversando com a sua mãe. Se trata de Miles, um doutor que trabalhava com seu pai e que durante o seu crescimento foi mandando presentes para o garotinho. No jantar, Molly confessa para o seu filho que foi Miles quem convenceu ela a voltar para a antiga casa dela onde seu filho esteve logo que nasceu, junto com seu marido enquanto estava vivo. Em paralelo, no laboratório começa a acontecer algo estranho. Alguma criatura acorda e o segurança do local tenta contê-la. Contudo, essa coisa é mais rápida e esperta que eles. Miles conta para Max que construiu um laboratório e outra empresa, contudo com o mesmo nome de N-Tech, mas que trabalham com o mesmo objetivo da época em que ela pertencia ao seu pai, salvar o mundo. Molly conta que o doutor estava na noite em que aconteceu o acidente com seu pai e nessa hora a energia da casa cai. O protagonista vai dar uma olhada e quando volta percebe os dois conversando sobre algo, mas quando chega perto eles mudam o comportamento. No fim da noite, Miles entrega um cartão para Max com as informações dele, caso um dia queira visitar a N-Tech. O protagonista em seu quarto procura sobre o acidente de seu pai no computador. Contudo, ele para de funcionar como seu celular mais cedo, e quando ele começa a se incomodar com isso, sua mão parece ter algo nela. No outro dia, na floresta, ele leva algumas coisas para fazer uns testes, contudo não sai como o garoto esperava. Depois que o protagonista à noite conversa com a sua mãe na varanda de casa, ele a questiona a razão de saber pouco sobre seu pai e dela nunca falar dele. Ainda mais quando todos nessa cidade parecem ter conhecido o homem muito bem e admirá-lo, quando seu próprio filho não sabe nem como ele perdeu a vida. Molly acha que seu menino não está preparado para saber. Alguma coisa observa os dois na varanda conversando de longe. Max se encontra com Sofia. Os dois começam a se conectar cada vez mais e a garota lhe entrega seu celular para que ele coloque seu número. Contudo, o aparelho para de funcionar e já sabemos que isso é comum com o protagonista. O garoto começa a se sentir estranho e vai ao banheiro. Ele não consegue controlar mais o que sai de suas mãos e tem que sair às pressas do local. No meio da floresta, a energia do protagonista começa a ficar cada vez maior e em um momento ela cresce muito. Max acorda em sua cama e quando vai ao banheiro, em sua pele há algumas marcas que não havia antes. Uma espécie de robô flutuante aparece atrás dele e o protagonista corre para o seu quarto. Ele pega um taco para bater nessa coisa, contudo o robô começa a falar que se chama Steel e na verdade ele veio do espaço como se fosse um alienígena. Steel ajuda o Max absorvendo a energia que há demais nele. Como no dia anterior em que o garoto estava na floresta e teve uma explosão com excesso de energia. Quem aliviou este impacto foi Steel, que se alimenta desta energia. De repente, uns homens com armas chegam e começam a disparar contra os dois. Enquanto fogem, Steel se lembra de algo e mostra para Max.
O protagonista não entende muito a visão e decide ir para a escola para que aqueles homens não o ataquem, pois ele sabe que não atirariam em um adolescente no meio de outros. Sofia encontra Max nos corredores e quando conversam, Steel fala para o garoto que ela faz com que os batimentos do protagonista acelerem, junto com a sua respiração. Max e Steel conversam debaixo da arquibancada para saberem o que vão fazer em relação aos homens. O garoto, quando fala de sua mãe, acaba exercendo muita energia e o alienígena o alerta sobre. Ele confessa que queria que seu pai estivesse ali com ele, só para conversarem e saber coisas simples como a sua risada. Steel vê um desenho de Max sobre a N-Tech e fala que se lembra dela ter sido atacada pelos Ultralinks. Os dois vão até a empresa e a energia que sai da mão de Max fica diferente depois do alienígena se conectar com ele. Steel explica que se eles trabalharem em conjunto, conseguem realizar a turboenergia, algo muito poderoso, que permite que ele se mova rapidamente e faça golpes marciais de forma limpa, algo que nunca havia treinado antes, claro que junto com várias outras habilidades. Os dois passam o dia treinando e no final acabam se unindo. Quando isso acontece, formam como se fosse uma armadura no corpo do garoto, e o alienígena acaba passando outra lembrança do pai do protagonista para ele. O garoto em sua casa procura por sua mãe, mas ela não está. Então ele decide ir atrás de Miles quando encontra o cartão dele, para descobrir o que aconteceu naquele dia que seu pai perdeu a vida. Max é quase atropelado por Sofia novamente, e acaba aceitando uma carona dela quando percebe que os homens armados estão o perseguindo. Os dois vão até a N-Tech dirigida por Miles e o garoto pede para falar somente com ele. Entretanto, o homem só diz que não cabe a ele dizer para o garoto como que seu pai perdeu a vida e que quando chegou lá ele já estava sem ela. O doutor mostra para Max um protótipo em miniatura de um núcleo de energia. Ele capta energia além de qualquer coisa que a humanidade já conseguiu. Era o que o pai do protagonista queria e Miles meio que coloca o acidente como culpa do homem. O garoto começa a se sentir mal e precisa sair às pressas do local. Max começa a correr. De repente, uma tempestade começa a se formar e ele se esconde em uma casinha de ferramentas. Entretanto, devido ao vento forte, ela é destruída. Da tempestade parece surgir uma espécie de monstro e Steel aparece para ajudar Max. Ao vestir a armadura, ele chama a atenção do monstro que começa a caçá-la agora. Os dois juntos usam o modo turbo quando o monstro está exposto e conseguem fazer com que ele caia. O protagonista chega perto e descobre que na verdade ele é igual ao Steel. Quando questiona sobre para o alienígena, aparece a visão com Jim, pai de Max, dizendo que confiou em Steel e gritando. O garoto decide se afastar do alienígena por ele ser idêntico aos seus inimigos e desconfia que ele esteja envolvido no acidente de seu pai. Max vai correndo para sua casa, entretanto quando chega se depara com os homens armados o esperando e resolve ir para outro lugar. Na casa de Sofia, o garoto promete contar tudo a ela, mas antes precisa que a garota o ajude a proteger as pessoas que ele ama e que estão em perigo, emprestando seu carro, celular e luvas de borracha. Miles recebe uma ligação do protagonista e diz que as pessoas que estão com a mãe de Max querem na verdade ele e que ir até lá é um erro, mas que devem ter levado a mulher para o antigo laboratório de Jim, seu pai. O garoto vai até o laboratório chamando por sua mãe. Em paralelo, Sofia liga para a casa de Max e Molly quem acaba atendendo. Ela entende o que está acontecendo quando a garota diz que foram ver Miles e os homens armados a falam que foram mandados acabar com Steel por ordens do doutor. O protagonista no laboratório encontra Steel e começa a ver outra lembrança, que mostra Steel e seu pai no laboratório quando os Ultralinks invadem. Eles acham que pegaram Miles, mas na verdade o doutor estava trabalhando junto com o inimigo o tempo inteiro, traindo seu amigo. Miles alterou o núcleo de energia e drenou cada grama que estava dentro de Jim.
Entretanto, o homem sobrecarregou o núcleo e pediu que Steel, quando acordasse, que fosse atrás de Max e o protegesse. Atrás do protagonista aparece Miles com uma armadura. Ele quer que o garoto entre no núcleo e que precisa que ele continue vivo para que consiga energia através do Max. Ele entra na máquina, contudo começa a sobrecarregá-la. Steel se une ao protagonista, juntos a armadura surge e começam a lutar com Miles. Os homens que estavam com Molly aparecem para ajudar Max e chamam a atenção do doutor atirando nele, entretanto acabam perdendo suas vidas. Após ver mais uma lembrança de seus pais juntos quando ele era apenas um neném, Max cria as forças para não fugir e continuar lutando, então decide usar uma estratégia de batalha e dar para Miles o que ele quer. O doutor e o protagonista começam a lutar novamente, entretanto desta vez ele usa o modo turbo contra o homem e alerta que quando exala energia demais, acaba explodindo. Isso faz com que Max consiga se salvar e salvar Steel também. Molly fica aliviada ao encontrar seu filho com vida e nostálgica quando encontra o alienígena que ajudava seu marido. Em casa, a mãe do protagonista conta tudo e por isso que eles mudaram tanto de cidades e médicos, mas que nunca havia suspeitado do Miles. Molly acrescenta que agora, como ele ativou a sua energia, mais criaturas virão e que ela não pode protegê-lo, contudo sempre estará ao seu lado dando apoio. Sua mãe lhe entrega um objeto e Max pede que Steel mostre para ele do que se trata. Isso ativa uma projeção da galáxia em seu quarto e mostra de onde que seu pai veio. O protagonista vai até a casa de Sofia e a convida para começarem de novo. A garota o beija e combinam de sair à noite. Max e Steel decidem sair dali de um novo jeito, com o modo turbo voo, e o garoto a partir daquele momento nunca mais vai se sentir solitário. O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!